Tem melodias que chegam como se sempre tivessem estado aqui, dentro da gente. Quando ouvi Mambo do Jardim pela primeira vez, foi assim. A agulha tocou o vinil e, de repente, algo se acendeu em mim. Essa música foi composta pelo meu avô. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas essa gravação parece uma forma dele estar aqui. É muito doido como meu avô conseguiu escrever essa música, né? Sem conhecimento nenhum, sem estudo. E ele foi aprendendo, foi assim, de geração. O pai, meu tataravô tocava na fazenda que ele trabalhava, aí ensinou meu bisavô a tocar, que ensinou meu avô. Só é doido que foi cada um instrumento. Esse legado não chegou até mim, e o que eu sei de música, aprendi sozinha. Nunca pensei em tocar algo do meu avô, até conhecer Natália, nos corredores da USP, onde estudei cinema. Musicista, ela me guia pela partitura, consegue entender como ninguém o que isso significa. Juntas, ao ensaiarmos essa apresentação para minha família, a gente tenta decifrar não só a música, mas a memória que ela carrega. Antes de se tornar músico, meu avô trabalhava como faz-tudo nas estradas de ferro de Bauru, no interior de São Paulo. Ele tinha pouca oportunidade em Bauru. Chegou um empresário da Nitroquímica de São Miguel para pegar profissionais. Aí veio um criolinho magrinho, que era o meu pai. Pediu se ele podia vir também para São Paulo, né? Ele falou, eu sou músico. Ele falou, mas estou pegando mecânico. Daí ele pensou um pouco, falou, mas eu vou te levar, porque nós vamos fundar um clube, que é o Clube da Nitroquímica, e isso já vai estar como músico. Mesmo o trabalho sendo duro, a arte continuava viva dentro dele. Era um homem querido por todos e muito corajoso. Decidiu se mudar para a capital do estado e fabricar para si mesmo um lugar na música. Ganhou uma casa da Nitroquímica para morar, tinha um grupo escolar, tinha a escola Senai, tinha tudo. Criou um clube, o Clube dos 200, muito frequentado pela sociedade de São Miguel. Mas a orquestra surgiu como? Ele foi caçando músico? Foi treinando músico, mandando músico para a escola. E ele já veio como maestro para reger a orquestra? Já, porque ele pegou essa prática em Bauru. Que ano foi isso? Nos anos 40. E vocês conseguiram chegar na TV, como que foi isso? Como que vocês foram para lá? O Antônio Hermílio de Moraes, não sei se é o pai ou o filho. O pai. O pai, né? Foi assistir, ele ficou tão encantado, e falou pro vô, nós precisamos mostrar essa arte pro mundo, para todo mundo ver na televisão. Viajamos pro interior. Foi assim, crescendo sem ele perceber. Ele fez muito baile também ali na Casa Portugal, né? Fez. Baile chique, com a orquestra montada, com todos os componentes, com cantoras, com roupa, vestido longo, ele com a gravata borboleta. É muito elegante. Então era uma orquestra profissional, de verdade. Formada por pessoas que começaram ali numa vila nitroquímica. O negócio foi crescendo, crescendo, até tocar no Brasil inteiro. Como ele chegou no Teatro Municipal? O sucesso, na verdade, pelo que a gente sabe, é que a qualidade da música era tão diferente, o repertório ele era tão diferenciado, de tanta qualidade, e começou esse burburinho. Então, disso tudo é que foi se expandindo pro vô conseguir chegar onde ele chegou com a orquestra. Ver a Orquestra Marabá no palco do Teatro Municipal de São Paulo era mais que uma conquista artística, era algo simbólico. Um grupo popular, integrado por músicos negros, podia finalmente ocupar um espaço que por tanto tempo lhes foi negado. Mesmo assim, tentaram tirar a Marabá do palco que já era seu por mérito. Disseram que esse lugar deveria ser de outro grupo, branco, como se esperava ver naquele teatro. Meu avô resistiu e fez valer o direito de estar ali. E o disco ninguém da família tem? Não. Nunca vi. Ninguém nunca viu o disco? Não. O pai disse que Eu viu, mas vi eu não esse lembro disco, disso. que tinha o Mambo Jardim, não era? Mambo. Eu não lembro, não me recordo. Eu lembro desse disco, eu cheguei a ver esse disco. Eu acho que na mudança de lá pra cá a gente se Levar. perdeu. Acabou perdendo o disco. Ai, ele me dava tanto carinho. Essas fotos me atravessam. Músicos negros que, assim como meu avô, buscaram seguir seu sonho. Nas orquestras que criou, Antônio procurou estar cercado de outros como ele. Era mais do que música, era comunidade.
era resistência em forma de arte. Meu avô sabia que ser ouvido também era uma maneira de existir. Em grandes orquestras, no ramo profissional, onde você tem uma estabilidade, você vai ter uma qualidade de vida boa, né? É muito difícil você ver profissionais da música negra. Nem professor negro a gente tem, assim. Eu tive aula com um, assim, ao longo do semestre, mas só isso, assim. E a gente não tem nenhuma matéria específica sobre compositores negros, instrumentistas negros, nada disso. Não, a gente se forma e vai para o mercado de trabalho nesse ambiente que é meio que igual, assim. Porque aí acaba tocando as mesmas músicas, fazendo os mesmos filmes, tudo muito baseado na arte europeia, pouco baseada na nossa. Quando aparece música brasileira nos repertórios das orquestras, é muito mais interessante, é muito mais gostoso de tocar. Não é uma coisa que você vai aprendendo, não, é um negócio que já está em você. Essa música, quando ele escreveu, 66, eu acho que ele gravou o disco, não sei o ano que ele escreveu, mas foi muito importante assim, para ele. Tocava em todas as festas e depois a família perdeu, né, o disco. Quando eu era pequeno, todo mundo ouvia e foi perdido assim com o tempo. Aí queria essa apresentação aqui para eles, tocar de novo, entregar o disco. Eu acho que vai ser um momento assim muito especial. Sim, com certeza, vai ser lindo. Quando meu sogro levou o Rui para trabalhar, eu falei assim, meu Deus, vou perder o marido agora, porque vai ficar na noite, eu não ia, né? Vai ficar na noite, não vai dar certo isso. Mas foi assim a melhor coisa, porque meu sogro, nossa, realmente foi uma pessoa assim de aconselhar muito, sabe? Ele tinha uma cabeça bem diferente, né, dos homens da época. Ele não prendia minha mãe. Se você for trabalhar, você não tem profissão. Vamos fazer um negócio? Você vai estudar. Aí ela virou enfermeira, não contente ainda, ela depois fez filosofia, Filosofia pura. né? Ela fez pedagogia, letras, pedagogia. Enfermagem. Por último, foi a filosofia. E ele sempre apoiando, né? Ele era aquele cara que falou assim, as mulheres têm que voar, serem... E apoiou muito você, né, mãe? Muito. Eu acho que ele foi muito, muito à frente do tempo dele. Isso lá em 1950. Sim. Você falou um negócio do apagamento, né? Porque não tem registro em lugar nenhum. Registrava, não sei. Não tinha registro Tinha da registro. orquestra, Não, dos bailes. E as fotos eram fotos assim, aleatório. fotos não profissionais, né? Sim, fotos tiradas pela família, Pela família, amigos. por amigos. Nessa busca de caçar essas histórias, eu achei um pequeno registro. Eu finalmente achei o disco gravado. Você achou disso? Meu Deus. Vai chorar, hein? Não. Mambo Jardim, Antônio Nascimento. Mambo Jardim. Que interessante, não, gente? E a gente não... Eu lembro quando foi para gravar, eu pedi para ele me levar e não levou. Como é que você conseguiu? Achamos um colecionador. Vários discos, ele Gente, preservou impecável. muitos discos. Sim. Impecável. De que ano que é? Foi gravado em 1966. Discoteca para bailar. Orquestra Marabá. Mas daí vem aquela... Uma explosão de emoção. Porque dá muita saudade deles. Vocês falaram que queriam ouvir o disco, então vamos ouvir o disco. Vamos ouvir o disco. Vocês lembram quando ele compôs? Você lembra, tio? Você estava lá? Acompanhei tudo.
Eu era muito amigo do meu pai. E você lembra da inspiração pra música? A inspiração foi da minha mãe. A minha mãe começou, mas ele pegou o pistão e saiu a música. Agora é minha interna. Tocou orquestra em tudo qualquer lugar, cresceu. Como foi o fim da Orquestra Marabá? Acabou com a morte do meu pai, do maestro Toninho. O coração da orquestra ficou doente, né? O pai ainda tentou levar a orquestra por um tempo. Cumprir os contratos, né? Aí ficou só um instrumento de lembrança. Porque isso representa a nossa família, o som da alma da nossa família. Então, isso aqui é o nosso troféu, nosso brasão. É o nosso brasão. Sabe o que eu tava pensando? O quanto que foi importante na época do meu avô fazer o que ele fez, sabe? Juntar todos esses músicos de periferia, levar ele pra diversos outros lugares, assim. Sendo um músico negro, né, a gente não tem muitos espaços. Então a gente acaba tendo que criar eles mesmo. Deixa eu ver esse acorde. Por exemplo, meu avô, tudo que ele fez, ele montou a orquestra dele, ele foi na televisão, ele foi pro Teatro Municipal, ele tocou em São Paulo inteiro, em diversos lugares, até pelo país, depois fica completamente esquecido. Essa parte que eu tô? Não, acho que nem é. Quer pegar antes de eu começar aqui com o arco? Tá, eu acho que foi melhor. O caminho da música nunca foi uma opção real pra mim. Faltava espaço, acesso, tempo. Pode ser que é a parte que a gente tá errando mais. Eu tô errando mais. Mas sempre houve algo, uma melodia insistente, viva aqui dentro. Agora, a cada nota que acerto, me aproximo mais do meu avô. E de mim mesma. Boa! Acho que foi. Eu sinto, lá no fundo, a necessidade de honrá-lo. Tocar no mesmo palco em que ele esteve, diante de toda a família, não vai ser apenas uma surpresa. Vai ser um reencontro. Contar a história da minha família é também reivindicar o direito à memória de todas as pessoas pretas. É afirmar que existimos, que criamos, que deixamos a nossa marca no mundo. A música do meu avô interrompe o silêncio. Tocar sua composição hoje é bem mais do que prestar uma homenagem. É dizer que o legado dele não se perdeu. Vive no meu corpo, no corpo da Natália e de todos que resistem fazendo arte.